Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso 10º encontro e estudo sobre constelação familiar. Na aula passada, nós iniciamos um assunto sobre os comportamentos que se repetem nas relações familiares, né, dos componentes de uma família. Tá? Eu comecei naquela última aula falando dos emaranhamentos, tá? Vou repetir um pouquinho, falar sobre isso, porque foi o único que eu tinha conseguido abordar, né? Mas lembrando aqui que os comportamentos que foram colocados são os emaranhamentos, o tomar, que eu vou explicar, tá? O amor à beira do precipício, a aceitação e o honrar. Então, esses são os comportamentos que vão se repetindo no desenrolar aí das gerações da nossa família, tá bom? Então, o que seriam aqui, relembrando, os emaranhamentos? São situações que acontecem que não são bem processadas dentro do sistema familiar e que vão se estendendo para as gerações futuras, até que sejam vistas. Então, quando acontece alguma situação que causa algum impacto emocional, tá, para as pessoas ali do sistema, para os membros familiares, que causa algum desconforto, ou algum trauma mesmo, algo mais forte, tá? Seja lá o que for que cause um desconforto ou mesmo um trauma, tá? Uma situação que as pessoas não conseguem administrar, né? Não conseguem perdoar, por exemplo, ou não conseguem deixar de sentir dor, né? E aquela situação acaba sendo escondida, colocada ali debaixo do tapete, passa a não ser mais vista, vira um tabu, tá? Então, todas essas situações que se transformam num problema mesmo, tá? Viram emaranhamentos, tá? Então, dentro do sistema, muitas coisas acontecem, e que inclusive vão se repetindo, coisas boas também, né? Vamos supor aquela família que é muito próspera e que isso já vem de longe, né? Então, é aquela família que tudo dá certo, ela vai passando de geração em geração aquela prosperidade, né, aquele sucesso nos negócios ou nos empreendimentos. Então, isso a gente não vai chamar de emaranhado, tá? São situações que estão se repetindo, mas que são positivas, né? Cada pessoa vai pegando, cada pessoa do sistema vai assimilando isso e vai passando para frente. Então, é uma energia boa que frutifica, né? Agora, quando acontecem situações negativas, vou falar negativas por falta de um vocabulário melhor, né? Então, acontecendo esse tipo de situação que é negativa, que causa um impacto, que desequilibra, tá? Aí sim vai formar esse emaranhamento. Então, na constelação familiar, nós vamos ouvir muito falar sobre isso, tá? Inclusive, quando a gente começa a fazer uma constelação, né? Aquela pessoa que está sendo constelada, ela vai trazer alguma situação que ela não entende porque acontece, mas que fica se repetindo, né? Por mais que ela tente fazer de outra forma, aquilo não se resolve, sempre se repete, né? Então, situações que incomodam, que paralisam, que não deixam a vida fluir, enfim, todo esse tipo de situação é o que é trazido para ser trabalhado na constelação, tá? E aí nós já sabemos de antemão que aí tem um emaranhado, tá? Mas por trás disso ainda podem ter outras coisas também, que vão surgindo lá no momento da constelação, tá? Podem ter mais de um emaranhado nessa situação toda, tá? Então, aquele produto final que é a pessoa não conseguir seguir em frente, não ter uma fluidez na sua vida, seja lá por qual motivo, né? Por trás disso, tem situações que originaram, né, esse estado de coisas, tá? Então, é isso que a gente vai buscar na constelação familiar, naquele processo que é feito naquele momento em que tanto o constelador quanto o constelado, né, se estiver numa constelação individual, por exemplo, essas duas pessoas, elas entram numa sinergia, né? Essa energia do campo desse constelado que é aberto ali, que se permite trabalhar com ele, tá? Então, é nesse momento que os dois juntos, as duas pessoas, conseguem trazer, então, esses emaranhados que não eram vistos, né, e que por isso estavam ali causando esses desequilíbrios, tá? Então, emaranhado é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode até me interromper agora para
para perguntar sobre emaranhados, para que a gente possa passar aí adiante. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém tem? Não. É tranquilo, né? É. Então, vamos falar do outro comportamento que nós sempre vemos se repetindo, tá? Dentro das constelações familiares, que é o tomar. O que é o tomar, né? Tomar é um termo trazido aí dentro da constelação familiar que mostra a importância de se tomar o que flui do nosso sistema familiar, tá? De você aceitar isso que flui do sistema familiar. Então, você toma, é como tomar um líquido, não é? Você toma e joga para dentro, você internaliza. Então, não é algo que você quer ver longe de você, não. Você toma a energia do seu campo familiar. Você não repele essa energia. É como se você trouxesse para dentro do seu ser e aceitasse isso, e vivesse isso, né? Então, isso é o assimilar a energia do seu campo familiar, tá? E se sentir bem com ele, se sentir pertencente a ele. Você pertence a esse campo faz parte de você, né? E você é um com todos esses familiares que estão no mesmo campo, nesse mesmo campo de energia, tá? Então, um exemplo poderia ser como a gente toma os pais, os nossos pais, como nós aceitamos essas energias dos nossos pais, como nós olhamos para eles e sentimos que eles foram os nossos progenitores, eles nos trouxeram a vida, nós honramos, nos orgulhamos até de sermos filhos deles, né? Nos sentimos protegidos por eles, então nós estamos tomando os nossos pais, né? Quando a gente repele algo, nós não estamos tomando, né? Então, esse tomar na constelação familiar, ele tem esse sentido simbólico, tá? Que traz essa ideia, tá? Então, tomar a vida, segundo Bert Hellinger, significa aceitar com amor os pais como eles são. Então, quem traz a vida para a gente não são os nossos pais? Eles nos trazem a vida. Então, quando a gente aceita os pais que o universo nos trouxe como eles são, nós estamos tomando a vida, porque foram eles que nos trouxeram a vida, né? Sem julgamentos. E toda a história dessa nossa família, da mesma forma, tá? Quando a gente toma os nossos pais sem julgamentos, a gente aceita a vida e toda a história dessa nossa família, como ela é, sem julgamentos, entendendo que a vida é assim. A vida é uma união de situações maravilhosas, de situações difíceis, né? De momentos desafiadores, de pessoas que às vezes a gente se sente magoado, né? E não temos como mudar isso porque fazem parte da nossa família, principalmente quando são pessoas muito próximas, como os pais, né? Como irmãos, por exemplo, são pessoas muito próximas a gente, e nós não temos como deixar de ter esses pais ou de ter esses irmãos, nós não temos como riscar eles da vida. Então, quando a gente aceita essas pessoas na nossa vida, a gente toma essas pessoas, a gente entende que eles não são perfeitos, que eles têm as dificuldades deles, que eles têm a forma de ver a vida, né? E então nós não vamos julgar, nós apenas entendemos a importância que eles têm, né? E isso significa o tomar. Então, quando se é capaz de aceitar a família, por mais difíceis e dolorosos que sejam, mais força você terá para avançar. Então, a constelação, ela traz essa ideia de que quanto mais a gente abraça, toma essa nossa família, mais a gente toma essa força, porque nós não estamos fragmentados, nós estamos juntos com eles. E quando estamos todos juntos, temos mais força. Então a gente pega toda essa força. A gente compreende aquilo que não foi tão positivo e a gente também recebe e merece aquilo que é positivo, né? Porque as pessoas, a família, enfim, essas pessoas que fazem parte aí do nosso sistema, eles não são totalmente ruins nem totalmente bons. Existe uma mescla de tudo isso, né? Nós temos dois lados, nós também, cada um de nós, né? Nós temos aquele lado que é a sombra e tem aquele lado que é luz. E sem esses dois lados, não existe a força, né? Até
os conhecimentos orientais, né, dos chineses, né, eles trazem o yin e o yang, que traz justamente esse conceito, né, que nós temos esses 2 lados, e que se nós não observarmos o nosso lado sombra, nós perdemos a nossa força. Então é essa mesma ideia, não muda, tá. Se a gente for estudar essas filosofias que trazem, né, sobre as sombras e sobre a luz, nós vamos entender a constelação familiar também, porque queira ou não, traz essa mesma filosofia, tá. O outro comportamento que sempre vai se repetindo, é o amor à beira do precipício. Né, são termos que a gente use e tem uma compreensão mais simbólica a respeito, do que ele traz para a gente aqui dentro da constelação. Então, são termos que nós vamos entender dentro da constelação familiar, tá. Esse amor à beira do precipício, ele fala justamente, dessa questão de que nada fica esquecido, nada fica escondido dentro de um sistema familiar, não importa quanto tempo isso leve. Tá? Pode ser que há 200 anos atrás, nas nossas famílias, ocorreram coisas muito complicadas que foram abafadas, que ninguém quis falar mais sobre, e parece, né, que foi esquecido. Então, ocorreu alguma injustiça lá que ficou escondida. E aí, a gente pode achar que, foi esquecido e agora já era, acabou. Só que não. Dentro do sistema familiar, aquela injustiça, aquilo que não foi bem resolvido lá atrás, fica perpetuando, né, como eu já expliquei nas aulas anteriores, né, vocês vão se lembrar do funcionamento, das consci do inconsciente, né, como funciona esse inconsciente, eu fiz até aquele paralelo com o inconsciente coletivo do Jung, que traz muito bem essa explicação, tá. Então, não tem como esse inconsciente, que ficou ali jogado no inconsciente, não tem como ele deixar de existir, porque ele está atuando o tempo todo. Então, aqui nessa nossa, vida, nesse nosso momento de vida, da nossa geração, ele ainda está atuando. Então ele vai atuar em alguém. Tem alguém que acaba assimilando, né, por ressonância inclusive, aquela situação, aquele comportamento que foi esquecido lá atrás, tá. E esse alguém que assimilou, vamos dizer que é esse membro desse sistema familiar, que por honra ao sistema, por amor ao sistema, ele acaba reproduzindo, para manter vivo aquilo que não pode ser esquecido, aquilo que precisa ser visto. Então se ninguém for esse representante, como haveria justiça? De que forma? Então, essa ideia desse amor à beira do precipício. E por que à beira do precipício? Porque essa assimilação dessa situação que foi um dia desequilibrante e que continua se manifestando, e hoje ela continua sendo desequilibrante, ela acaba nos prejudicando. Não é verdade? Então, uma pessoa, vamos dar um exemplo, uma pessoa que sempre ganha, ganha dinheiro e perde. Aí ela de novo, puxa, ela é ótima para ganhar dinheiro, ganha, ganha dinheiro, perde. Então, aquela pessoa que não consegue guardar o dinheiro porque perde sempre tudo, e aí ela olha para trás e ela vê algum parente na mesma situação, e mais atrás tem mais gente desse jeito, então a gente pode perceber que é algo que vai acontecendo de geração em geração, e é prejudicial. E por que que fica sempre, sempre se repetindo? Por quê? Porque é algo inconsciente e porque é esse honrar, né, que é o inconsciente, é você reproduzir novamente esse algo que precisa ser visto. É você ficar segurando a tocha, como se você segurasse aquela tocha para ela não se apagar. E aí, qual será o próximo que vai segurar essa tocha, né, para que ela não se apague? Até que alguém veja, tá? Então, esse amor à beira do precipício tem essa ideia, né, embutida, tá? Essa ideia de alguém sempre vai reproduzir aquilo que mesmo que seja prejudicial, é uma forma de honrar aquele sistema, e aqueles membros do sistema
que foram injustiçados ou que foram desrespeitados no seu direito de pertencer, né, que foram conceitos que nós também já estudamos sobre tudo isso, né. Então, de forma inconsciente, por amor ao nosso sistema, muitas vezes repetimos dificuldades e histórias da nossa família. Essa é uma tentativa inconsciente de reviver e resolver o problema de outros integrantes do nosso sistema, tá? Então é isso que vem a ser esse termo amor à beira do precipício e que vai se repetindo, tá? O outro termo que representa também um comportamento, tá? Que deve se repetir para que as coisas sejam resolvidas é a aceitação. Tá? A aceitação é um comportamento que tem a ver com aceitar a realidade como ela é e como você vai lidar com essa realidade. Tá? Então, no sistema, quando respeitamos a hierarquia, é uma forma de aceitação. Então, nós também já estudamos sobre a hierarquia. Né? Se nós respeitamos a hierarquia, nós aceitamos o nosso lugar e aceitamos o lugar do outro, porque cada pessoa tem um lugar dentro desse sistema, tá? Quem veio primeiro é maior do que nós que já viemos depois, assim como os que vão vir depois da gente vão ser menores do que nós. Então é assim que vai funcionando. Existe uma hierarquia, né, que precisa ser respeitada, tá? É quando a gente não quer tomar o lugar do outro, a gente não quer fazer as funções que são do outro. Nós estamos bem no nosso lugar, nós fazemos bem a nossa função e nós respeitamos o lugar dos outros membros do nosso sistema, cada um no seu. Muitas dores são superadas quando compreendemos suas origens e identificamos o que está ao nosso alcance de fazer. Então, nem tudo nós podemos resolver. Não somos os super incríveis que vamos dar conta de tudo. Não. Por quê? Porque tem o que é do outro, o que é a função do outro. Então, a partir do momento que nós fazemos o trabalho da outra pessoa, nós estamos assumindo um papel que não é nosso. E aí a gente fica com um peso, um fardo que não é nosso. E muitas vezes a gente acha que estamos sendo incríveis e, na verdade, nós estamos tirando o direito do outro de reproduzir ou de exercer a sua função, exercer o papel que é dele. E aí nós causamos um desequilíbrio. Assim como tem aquele que deveria fazer a sua função e não faz. Não faz por motivos que são dele. Né? Então ele deixa de fazer uma função e outros precisam fazer a função dele. Então também causa um desequilíbrio. Só que nós sempre temos que nos perguntar, né? Até que ponto nós estamos permitindo que o outro exerça a sua função, exerça o seu papel dentro do sistema que a gente pertence. Né? Nós podemos ver muitos exemplos nas famílias, na nossa família. Com certeza, todos nós podemos tirar muitos exemplos das nossas famílias, de como se relacionam essas pessoas da família da qual a gente faz parte, né? Então, o fato do membro da família trazer à luz da consciência o problema já traz o alívio para a dor. Então, é isso que faz a constelação, né? O constelado vai, ele está com um peso muito grande, ele já não aguenta mais, às vezes a dor é muito grande, sempre muito sofrimento, ele traz ali naquele momento da constelação, aquilo vem à tona, ele finalmente vê e aquilo causa o alívio. Aquilo causa um alívio, né? Porque ele simplesmente viu a questão. Ele pôde trazer esse alívio ao ver, ao trazer à luz. Olha, agora não está mais escondido, agora está aí. E aí, nesse momento da constelação, as coisas acabam indo cada uma para o seu lugar, o lugar que é mais confortável para cada um desses membros, né? Então, o importante é qual é o lugar mais confortável. Não se trata de colocar as pessoas de uma forma racional,
a gente racionalizar, mas é de colocar as pessoas como elas se sentem. O fato da gente trazer isso à tona, a gente ver a situação e a gente ressignificar isso ali no campo, né, já traz esse alívio e já libera essa energia que estava presa, tá? E isso é liberado para todo o sistema. Então, aquele emaranhado, ele deixa de existir, ele se dissolve. E a energia que estava presa ali, ela é liberada, ela flui. E isso é muito nítido nas pessoas que fazem, né? Porque nós ouvimos muitos relatos dessas pessoas falando sobre as mudanças que ocorreram. E é lógico que existe uma mudança que também precisa ser feita dentro de nós. Não adianta nós ficarmos com as nossas crenças limitantes inalteradas, porque quem está se modificando somos nós. Se nós procuramos uma constelação, nós vamos liberar o sistema, essas energias. Então, com o sistema fica tudo ok, mas e com a gente? Será que nós estamos nos trabalhando para mudar as nossas crenças limitantes? Porque existe algo que conversou com a gente daquela energia que estava ali e que nós assimilamos. Por que, que a gente assimila e aquele outro não, né? Então, nós também conversamos com isso. E aí nós precisamos nos trabalhar para que a gente também veja o que é nosso. Existe sempre o que é nosso também, né? Então não é culpa do sistema. Não é culpa do sistema. É responsabilidade de todos nós. Essa é a visão sistêmica, né? A visão sistêmica, ela não fala só de um, ela fala do todo. Então, quando a gente fala em todo, não existe só um responsável. Todos são responsáveis, inclusive nós. Cada um tem que fazer sua parte, né? Por isso que a gente continua se trabalhando, mesmo depois de ter feito uma constelação familiar. E por isso que constelação, ela não pode ser considerada uma terapia milagrosa, porque senão ela seria, né, uma terapia milagrosa. Você vai lá, faz uma vez e está tudo resolvido. Só que não é desse jeito. O que que ela faz? Ela libera essa energia parada. A partir daí, fica mais fácil da gente rever nossas questões, da gente mudar, ressignificar comportamentos, emoções que estão ali, que precisam ser trabalhadas, pensamentos. Vai ficar mais fácil, né? As coisas vão começar a fluir melhor. E aí a gente vai ter mais condições para se trabalhar. Porque da outra forma, a gente ficava ali, é como se estivéssemos patinando, porque a gente faz e não sai do lugar. Então, é nesse ponto que a constelação entra como uma ferramenta facilitadora para que essas energias fluam realmente, tá? Então, quando o membro da família aceita que a solução está além das suas forças, isso também traz alívio da dor. É aquele momento da gente aceitar que nós não podemos fazer tudo. Não depende só de nós, porque, como eu acabei de dizer, constelação sistêmica fala do todo. Então, não é só de mim que depende, tá? Outros dentro do sistema também precisam querer se modificar. Mas porque outros não se modificam, eu vou ficar parada? Não, né? Por isso que nós fazemos esses movimentos sistêmicos. A gente vai lá, a gente olha, a gente aceita, a gente faz aquilo que é de acordo com o nosso lugar dentro desse sistema. O que é o lugar do outro, a gente respeita. E a gente traz para a consciência esse respeito, né? Então, nós temos a consciência de que existe esse direito do outro de pertencer e existe esse direito do outro de escolher. Então, vamos supor que dentro da família houve uma briga comigo e com, sei lá, um irmão. Eu já vi a questão, eu estou no meu lugar, eu já vi a parte que me cabe e eu já estou tranquila, eu não tenho mais nenhuma sensação de estar presa ou de não perdoar, ou enfim, né? Mas esse meu irmão não aceita. Ele não quer, e ele quer continuar não me perdoando ou não aceitando. É a escolha dele. Mas enfraquece, por quê? Porque já não tem eu alimentando essa energia. Tá? Eu já trouxe aqui a realidade. Eu já vi que ele tem o direito dele, que ele tem o lugar dele, que eu tenho o meu,
que eu tenho a minha parte, meu lugar dentro desse sistema, eu vejo a importância dele, eu vejo a minha importância. Então, percebe que nós estamos tendo um olhar que não é só voltado para a gente, nós estamos tendo um olhar voltado para o outro, que está envolvido nessa dificuldade, nesse emaranhado. Aí não tem como esse emaranhado ficar e se estabelecer. Por quê? Porque eu não estou alimentando mais realmente, né? Não adianta a gente falar, eu perdoei, mas lá dentro a coisa, né? Não é bem assim. Tem que ser real mesmo, eu tenho que sentir. E a constelação, ela traz isso. Geralmente, né? Não vou falar 100%, porque tem pessoas também que fazem constelação e não conseguem, não estão preparados para esse momento, porque é preciso estar preparado, né? Ter uma preparação interna para ter essa aceitação, para ter esse entendimento, para se deixar levar nessa energia, se entregar para isso. É preciso ter uma preparação interna. Então, constelação é pura energia. E se nós não estamos realmente ali naquele trabalho, então ele não vai acontecer da melhor forma, tá? O outro comportamento que também deve sempre ser repetido dentro aí dos sistemas familiares é o honrar. Tá? O honrar é algo muito importante, que vamos dizer que amarra tudo isso que nós falamos até agora, né? O honrar é reconhecer o papel de cada componente do sistema. Vocês podem perceber que mesmo explicando um desses comportamentos, eu acabo misturando os outros, eu não tenho como fugir deles, não é? Então, quando eu falo da aceitação, eu estou falando do honrar também. Não tenho como colocar o honrar de um lado, como se eu tivesse que falar uma coisa separada da outra. Quando eu falo o amor à beira do precipício, né? É um comportamento que vai trazer a dor, mas é uma dor necessária até que eu repita um comportamento necessário, que é o da aceitação e que é o do honrar. Como que eu vou honrar se eu não tiver aceitação? Não é verdade? Se eu não tiver o honrar nem a aceitação, com certeza vai ocorrer o amor à beira do precipício, não é verdade? Então, um está linkado com o outro, não tem jeito. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, constelação sistêmica, o próprio nome já diz, sistêmica. Sistêmica tem a ver com o todo e não com partes. Né? Nós estamos todos juntos. É como uma teia totalmente interligada, energeticamente falando. Tá? Então, o que é um honrar? É conhecer o papel de cada componente do sistema como peça fundamental para que a vida pudesse ser passada adiante. Então, sem cada um desses sistemas, a vida não vai para frente. Olha que interessante. Nada fica esquecido. Não existe segredo que permaneça em segredo. Porque mesmo que seja segredo, ele está atuando o tempo todo. Mais uma vez, quando a gente faz terapia, o nosso inconsciente tem uma série de conteúdos, aliás, muitos conteúdos, um universo que a gente não consegue ver. Porém, esse nosso universo interno está atuando o tempo todo. Da mesma forma como acontece com a constelação familiar. Olha que interessante, não é mesmo? Então, respeitosamente, quando honramos, nós nos curvamos, mostrando nosso tamanho menor e agradecimento ante aquele que nos precedeu. Então, esse é o honrar, né? Que os orientais fazem muito, eles vivem fazendo assim, né? Eles vivem fazendo assim, né? O tempo todo. Porque eles honram muito. Eles honram as pessoas, eles honram os antepassados. Os indígenas honram os antepassados. Então, será que eles não sabiam de nada, né? Eles sabiam muitas coisas. Eles tinham esse conhecimento da importância, né? Então, nós temos que honrar. O que é honra, não é? É você ter ética, você ter respeito. Embora, inclusive até eu estou lembrando aqui agora dos inimigos, né? Se nós somos pessoas honradas, até os inimigos a gente vai honrar.
Nós não vamos atacar ninguém pelas costas, nós vamos ter ética, porque as pessoas honradas agem dessa forma. Elas não fazem trapaças, não é? Então, é esse o honrar, é você saber a importância daquele que veio antes, porque sem ele, sem esse que veio antes, não teríamos nós. Sem as nossas gerações anteriores, não estaríamos aqui hoje. Como nós não vamos honrar? Sem nosso pai, nossa mãe, nós não estaríamos aqui. Nossos pais, sem os pais deles, eles não estariam ali, nem nós também não estaríamos aqui. Então, olha, como a gente não vai honrar toda essa linhagem que vem atrás. E como que nós hoje vamos nos considerar maiores? Nós somos os bons. Não existem os bons. Existem os que vieram antes e os que vieram depois. Os que vieram antes ensinam os que vêm depois. Passa a tocha. Nós estamos com a tocha hoje. Os nossos descendentes que vão vir após nós, nós vamos passar para eles essa tocha. E eles vão passando adiante. E a nossa linhagem vai sendo construída. A história da nossa família vai sendo escrita. Não é a muitas mãos, é a muitas vidas. É muito interessante, né? Agora eu vou falar sobre os mandatos, que é um outro termo, tá? Muito usado também dentro das constelações familiares. As coisas se ligam muito aqui dentro dessa filosofia, tá? Então, o que são esses mandatos? Esse é um outro termo usado em constelações e que é usado para nomear um padrão repetido por várias gerações. Então, isso que a gente fala que está se repetindo são chamados de mandatos, tá? Então, esses padrões são transmitidos geralmente de forma inconsciente e são assimilados pelos descendentes que os repetem. Então, essas repetições que a gente vai fazendo, que vem lá de trás, né? Que estão aí até serem vistos, são os chamados mandatos, tá? Uma pessoa que tem um emaranhamento em sua vida está cumprindo um mandato, tá? O que acaba sendo prejudicial para a sua vida e para os seus familiares, né? Isso no caso de ser negativo, tá? Porque a gente tem que também pensar do lado positivo, né? Aquelas situações muito boas que a família vai gerando, vai produzindo e que vai também passando de geração em geração, né? Então, é como um pacote bom que cada geração está recebendo e colaborando para que fique cada vez melhor, tá? Os padrões repetitivos dos mandatos podem ser quebrados, né? No momento em que são identificados. E isso liberta todos dentro do sistema, tá? Todos ficam livres daquele mandato, né? Dentro de cada mandato existem os emaranhados, tá? E quando a gente consegue se libertar deles, nossa vida segue. Ela segue, ela flui para onde ela deveria ir. E estava sendo presa por conta deles, tá? Agora a parte final dessa aula de hoje. Os elementos de uma constelação. Então, quais são os elementos? O que a gente precisa para uma constelação, né? Para que ela aconteça, tá? Então, são os elementos necessários para que a constelação possa acontecer de forma controlada e terapêutica, tá? Então, para que ela aconteça ali com aquele objetivo que a gente leva ali no momento para fazer a constelação. Então, são eles: o campo, os representantes e os workshops de constelações ou a clínica, tá? Então, esses são os elementos necessários para que aconteça uma constelação, tá? Então, o campo, o que seria o campo? É onde se realizam as constelações. É um campo de informação de onde é retirado tudo o que é trabalhado na constelação. Então, nós abrimos esse campo quando a gente vai fazer essa constelação. Não importa se nós estamos numa constelação com representantes humanos ou se nós estamos numa constelação clínica, que pode ser ou online, tá? Ou presencial. Hoje em dia, nós temos também as constelações em grupo online. Existem essas constelações acontecendo, tá? E as presenciais que já são, né, as tradicionais, tá bom? Então, o campo sempre respeita cada membro do sistema e o momento de cada um. Então, no campo não é como o constelador quer ou como o constelado quer.
é como nós sentimos. Então nós temos que estar muito atentos às energias desse sistema. Por isso que eu disse, né, que nós precisamos nos entregar realmente para essa para esse movimento que foi chamado pelo Bert Hellinger de movimentos da alma. Então, é movimento da alma, não é movimento da mente, da razão, não. São movimentos da alma, tá? Então, nós vamos sendo guiados pela nossa intuição, através dessa energia do campo, que é formada, é uma energia muito forte que é formada, e que vai nos guiando nesses processos, tá? Nós temos os representantes, quem são, né? O constelado irá contar com a ajuda dos representantes, que são as pessoas que estão participando da constelação. Isso no caso de uma constelação com participantes humanos, tá? Então, a pessoa que está lá, ela vai contar com aqueles participantes, né? Todos vão estar integrados dentro do sistema dessa pessoa que veio ser constelada, tá? Essa pessoa que veio ser constelada, ela autorizou que esse sistema fosse sentido por todos que estão ali participando. Então, esse sistema está aberto para aquelas pessoas, né? Por isso, todos conseguem sentir esse campo de uma forma muito forte e significativa, a ponto desses movimentos da alma ocorrerem, tá? É bem interessante, é fenomenológico, por isso que é chamado de fenomenológico, tá? Porque não é razão, né? É o que acontece nesse fenômeno energético ali, tá? E por isso que tem, muitas vezes, um segmento ali que é totalmente inesperado. Nem sempre acontece aquilo que a gente gostaria. Às vezes, nem tem um fim, aquele final, como a gente gostaria, né? O Bert Hellinger, ele mudou, né, a forma durante o trajeto aí dessa criação, desse processo de constelação, ele acabou mudando, porque ele viu que não podia ter sempre um final feliz. Nem sempre ia ser aquele final que todo mundo espera, né? Que seria, na nossa mente, esse é o final equilibrado. Que é aquilo que eu falei do exemplo do irmão, né? Numa constelação, vamos supor que o constelado viu toda a situação, entendeu o lugar do irmão, perdoou, porque as pessoas realmente, elas se desnudam mesmo, sabe? Elas choram, elas sentem profundamente, né? Mas pode ser que aquele irmão não queira. Então, ele vai ficar do jeito que ele sente que tem que ficar. Então, vamos supor, ele pode ficar olhando para fora do campo e não aceita olhar para o seu parente, não aceita. E tem que ser respeitado. Esse é o lugar que ele sente ser confortável. Então, esse é o melhor lugar. Então, a gente percebe que cada pessoa, cada membro do sistema é respeitado nesse sentido, né? Porque precisa ser assim. Nada pode ser forçado. A partir do momento que algo é forçado, entra em desequilíbrio. Então, Bert Hellinger estava certo nesse ponto, né? No caso de uma constelação individual ou clínica, né, os representantes serão os bonecos ou qualquer objeto que possa ter essa função. Então, boneco é só uma forma didática, fácil da gente fazer isso, esse processo, porque tem uma aparência, fica fácil da gente, né, lidar com aquele processo ali. Porque é difícil, né? Quando tem pessoas ali, seres humanos, fica mais fácil, porque os seres humanos, eles vão sentindo, eles vão fazendo os movimentos. Agora, um boneco, ele não faz movimento, não é? Então, quanto mais facilitar a nossa vida ali para fazer o processo, melhor. Então, por isso que muitos usam os bonecos mesmo. Mas poderia usar, por exemplo, cristais. Um cristal preto, um cristal azul, um cristal vermelho. Poderia, não teria problema. Poderia ser pregadores, poderia. Porque não importa o que vai ser. É só representante. Não tem uma função maior do que essa, tá? O workshop de constelação, agora esse último elemento, tá? É como é chamado esse tipo de reunião, né? Porque, na verdade, muitos nem consideram a constelação uma terapia, tá? Muitos nem consideram. Eu considero uma terapia,
né, então para mim é, tá, e para muitos outros também é, tá bom, mas existe essa diferenciação, assim, de como muitos entendem a constelação. Então é chamado de workshop de constelação, né, que são essas reuniões que nós sempre estamos aí ouvindo falar das pessoas que vão lá para assistir, e uma que vai ser constelada. Aí essas que vão assistir, muitas são convidadas ali, pelo próprio constelado para representar alguém do seu sistema, né, e se essa pessoa aceita, ela participa como representante mesmo, e aí vai acontecendo ali a constelação, tá. Agora, quando é individual, né, quando é feito de uma forma individual, geralmente, se realizam em clínicas ou espaços terapêuticos mesmo, tá. E aí é o constelador e a pessoa, e os bonecos, tá. Por isso que a necessidade desses bonequinhos aí. Essa aqui, eu peguei na internet, eu dei uma procuradinha lá, e eu achei essa imagem, achei ela boa, tá, porque aqui dá para ver esse tapete, né, esse tapete aqui, onde as pessoas estão, vocês podem ver que é delimitado, as pessoas só ficam nele. Então, essa constelação foi feita com, seres humanos em grupo, e esse tapete aqui representa o campo, tá. As pessoas estão aqui, essa provavelmente é a consteladora, que eu estou vendo ela com uma prancheta, né, provavelmente ela que é a consteladora, tem mais pessoas aí, então não precisa ter um monte de gente, tá, dentro de um campo de constelação. É só o necessário mesmo, o que for necessário. Agora, como a gente sabe qual é o necessário? Tanto o constelador quanto o constelado, os 2 vão sentindo, tá, quem eles sentem que precisa entrar nesse campo aí para ser trabalhado, tá bom? E aí as pessoas vão fazendo aqui esses movimentos, tá? Então, essa foi uma imagem, aqui tem uma outra, olha, cada constelador vai fazer de um jeito, ó, aqui já é algo maior, tá vendo? Fizeram um círculo, então não existe um padrão, tá? Não existe algo que, olha, tem que ser assim, é desse jeito, se não for assim não pode, não existe isso, tá? Nós vamos configurar um campo, um local delimitado, onde vai acontecer, e aqui está acontecendo, olha, vários movimentos vão acontecendo aqui. E é bem interessante e bem intenso isso, tá. E as pessoas que estão assistindo acabam também sendo consteladas ali, porque geralmente quem está assistindo, né, acaba sendo atraído mesmo por essa energia, acaba indo participar e acaba se vendo na história, naquilo que está sendo trabalhado aqui nesse meio. E acaba automaticamente percebendo várias situações dentro da própria vida, tá. Então, são muitas as pessoas que trazem esse relato, tá. E aqui uma outra imagem, né, tá vendo, ó? As pessoas deitam, acontece de tudo aqui, tá. É algo muito lúdico mesmo, tá bom? Não tem nada a ver com nada que seja racional, né. E esse daqui seriam com bonecos, né, então fica aqui o constelador e o constelado ali do outro lado, e aí vamos trabalhando dentro de um campo, esse círculo aqui é um campo, né. Pode ser um círculo de madeira, ou algo que delimite o espaço, tá. Olha aqui, essa pessoa já fez dessa forma, né. Vocês podem ver aqui os cristais, eles também estão representando algo dentro dessa constelação, né, que eu não sei o que, mas algo para estar aqui é porque estava representando algo, então vocês podem ver que nós podemos usar, tá, além dos bonecos. Esse aqui são bonecos de Playmobil, mas tem vários tipos de bonecos aí que a gente pode comprar, né.